Boa tarde, pessoal. Vocês já me conhecem dos outros filmes do YouTube, né? E eu queria aqui mostrar para vocês uma aplicação prática das diferenciais. Uma aplicação prática que é muito interessante. Por exemplo, deixa eu ser bem objetivo. Nós temos que a fórmula de um volume é 4/3 de πr3, tá certo? Então o que acontece? Isso é o volume de uma esfera, tá certo? Bom, suponhamos que essa esfera tem um raio de 21 centímetros, tá? E um erro de medida de 5% ou 0,05 centímetros. Olha que coisa interessante. Eu pego esse volume e derivo. A derivada desse volume vai me dar 4πr2, porque é 3 vezes, corta 3 vezes 3, certo? 4πr2. dr. Não esquecer que eu estou derivando em relação ao raio. Aqui é constante, então eu tenho que botar o diferencial dr, porque essa diferencial dr aqui, ela pode ser uma expressão, tá? Embutido. Então, dv vai ser igual a 4π vezes o raio é 21 centímetros ao quadrado, vezes o erro de medida, 0,05 centímetros. O erro máximo do volume calculado é cerca de 277 centímetros cúbicos. Erro pelo volume total. Então, o que eu quero mostrar aqui? Tá? Que é importantíssimo. Quando a gente calcula o erro, a variação do volume, porque o raio varia, como o raio da Terra varia, a variação desse volume tá pelo volume total. Olha que coisa interessante, importantérrimo. Coloquei até aqui. Isso é aproximadamente dv sobre o volume. Então, se eu tenho a fórmula do volume, está no denominador. E se eu derivo em relação ao raio, eu tenho dv, está no numerador. Então, o meu erro, o meu percentual de erro, ΔV, em relação ao volume, é aproximadamente muito próximo da diferencial do volume pelo volume, que é 3 vezes a diferencial do raio pelo raio. E a diferencial do raio pelo raio é o mesmo critério da diferencial do volume pelo volume. Então, aqui seria o erro relativo do raio, que daria 0,05 centímetros dividido por 21, que é 0,0024. Tá? Porque eu posso, então, aproximar o meu dr a 0,05 e o raio, que é de 21. Isso aqui multiplicado por 3, então aqui é o erro percentual no raio. Isso multiplicado por 3 vai me dar meu erro relativo no volume. Então, isso aqui vezes 3 dá 0,07 ou 0,7%, que é o erro percentual no volume. Então, pessoal, o que eu quero frisar aqui é uma aplicação prática do cálculo. Uma aplicação prática do cálculo por diferenciais. Então, se eu quero medir o erro, eu tenho a variação do volume pelo volume. Isso é aproximadamente a derivada da equação do volume, o diferencial de V pelo volume. Interessante isso. Então, toda vez que a gente quiser calcular o erro de uma determinada, por exemplo, você quer calcular o erro porque a Terra é um pouco achatada, se a gente quiser calcular o erro do raio da Terra, a gente pode diferenciar o volume usando o raio da Terra, tá?
Quando a gente deriva o volume usando o raio da Terra, e divide pelo próprio volume, a gente tem o erro relativo do volume da Terra. Tá certo, pessoal? Então, é isso. Eu só queria mostrar que o cálculo não foi feito para simplesmente treinar, abrir a mente, não. Ele tem aplicação prática. As diferenciais têm aplicação prática. Eu pego o volume da Terra e derivo a divisão entre a derivada do volume da Terra, por exemplo, né? Da Terra que é uma esfera, por exemplo, ou a derivada de qualquer esfera dividido pelo volume total, vai me dar, eu tendo o raio e tendo o erro, vai me dar o raio eu tenho da Terra e o erro se aproxima a diferencial do raio. Olha só, é aqui que está o segredo. ΔV sobre V é a derivada do volume pelo volume. Com isso eu consigo tirar o erro relativo do volume, que me deu 0,7%. Se aqui agora eu jogar o raio de qualquer, por exemplo, se aqui em vez de eu usar o raio de 21 centímetros, usar o raio da Terra, eu vou obter pela diferencial, pela derivada, jogando o raio da Terra aqui, derivando isso aqui e dividindo pelo volume, eu vou obter o erro de variação do raio da Terra. Então, o erro de variação de qualquer esfera ou de qualquer fórmula, aqui poderia ser outra coisa. Aqui poderia ser um prisma, aqui poderia ser uma pirâmide, aqui poderia ser um cilindro, qualquer fórmula que retrate o volume, ou a área, ou o volume, ou em 3 dimensões, qualquer fórmula que relate alguma coisa, tá? Algum objeto, por exemplo, esse piso que está aqui, tá? Pode focalizar o piso que está aqui. Esse piso que está aqui, ele tem uma área superficial, ele tem um gap, então ele tem um volume. Se eu pegar a área da base, tá, e multiplicar pela altura, eu vou ter uma fórmula aqui de volume. Se eu derivar essa fórmula de volume e dividir pelo volume, eu tenho o erro relativo do volume desse piso. Então vocês notem que a teoria newtoniana para pequena, que na nossa Terra, a einsteiniana é fora da Terra, e já foi provado que a gente consegue também viajar no tempo, tá? Pelo meson, porque o meson tem um tempo de vida infinitesimal, e ele chega a vivo porque ele atinge proximidades da velocidade da luz. E no futuro, sim, se tudo que a gente comprova matematicamente, a matemática não falha, a física não falha. No futuro, não sei quando, um dia, poderemos viajar pelo tempo, porque o Sol é uma estrela que vai crescer e englobar a Terra, ou a própria população da Terra vai aquecer a própria Terra, né? E também tem o efeito estufa. E eu espero que um dia nós consigamos meios de habitar outros planetas para preservar a raça humana. Eu quero agradecer que eu sou cristão, creio em Deus e respeito quem não crê. Eu quero agradecer em nome de Jesus Cristo a importância das diferenciais, a aplicação prática. Muito obrigado.